A ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30. Marcos capítulo 14, versículos 22 a 26. Lucas capítulo 22, versículos 17 a 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 25. Na sequência dos eventos, Jesus realizou e deu instruções sobre a ceia. A partir dali, ceia do Senhor deveria ser observada em lugar da Páscoa. Jesus lava os pés dos discípulos. João capítulo 13, versículos 1 a 20. O Evangelho de João é o único que registra esse episódio em que Jesus lavou os pés dos discípulos. A conversa com Pedro. Mateus capítulo 26, versículo 31 a 35, Marcos capítulo 14, versículos 27 a 31, Lucas capítulo 22, versículos 31 a 34, João capítulo 13, versículos 36 a 38. Jesus avisou que diante dos fatos de sua prisão, o apóstolo Pedro iria negá-lo. Jesus consola os discípulos. Jesus consolou seus discípulos que estavam abatidos. Jesus ora a favor dos discípulos. O Evangelho de João registra a oração de Jesus em prol de seus discípulos. Jesus no jardim do Getsemane. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46. Marcos capítulo 14, versículos 32 a 42. Jesus partiu para orar num lugar chamado Getsemane. Esse lugar era um jardim no Monte das Oliveiras que Jesus frequentava com frequência. Está em Lucas capítulo 22, versículo 39. Jesus é preso. Mateus capítulo 26, versículos 47 a 56. Marcos capítulo 14, versículos 43 a 52. Lucas capítulo 22, versículo 47 a 53. João capítulo 18, versículos 1 a 12. Os 4 evangelhos narram o momento em que Jesus foi preso. Jesus diante do Sinédrio. Mateus capítulo 26, versículos 57 a 68. Marcos capítulo 14, versículos 53 a 65. Lucas capítulo 22, versículos 54 a 66 e a 71. João capítulo 18, versículos 19 a 24. Após ser preso, Jesus compareceu perante o Sinédrio que buscava alguma acusação contra ele. Pedro nega Jesus. Mateus capítulo 26, versículos 68 a 75. Marcos capítulo 14, versículos 66 a 72. Lucas capítulo 22, versículos 54 a 62. João capítulo 18, versículos 15, 18, 25 a 27. A sequência do texto também mostra o momento em que Pedro negou Jesus, conforme havia sido avisado que ocorreria.